A paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai estar vendo, né, essa meditação na palavra de Deus, mas eu quero começar dizendo para vocês que hoje eu estava conversando com meu esposo e aí ele começou a falar umas coisas assim, sabe, sobre quartel, enfim, né, o exército, algumas coisas assim, um assunto que, enfim, não diz respeito assim em si aquilo que eu tenho para falar. Mas ali naquele momento o Espírito Santo começou a desenrolar algo assim, sabe, poderoso. Porque enquanto ele começava a falar, eu comecei a me lembrar do treinamento militar. Né? E o treinamento militar, eu me lembro de ouvir, né, alguém muito próximo a mim naquela época, num determinado momento da minha vida, falar que queria desistir. E essa pessoa falou assim pra mim: "Não, eu quero desistir, porque isso aqui é loucura, isso aqui é muita humilhação, muita humilhação". E a gente tá, enquanto cristãos, né? Eu sei que a gente muitas das vezes não consegue entender por que a gente passa tanta humilhação na vida, né? E a gente vai perdendo a fé e vai se esmorecendo, sabe? Vai deixando o amor por Deus esfriar, porque vem os problemas, vem as adversidades, e a gente vai se esfriando no amor de Deus, vai se esfriando na fé, vai deixando de acreditar. Aí eu vou te contar assim o que o Espírito Santo foi revelando para mim através daquela palavra, né? Através daquela lembrança que ele trouxe à minha memória. Porque a vida militar é muito difícil, né? A carreira militar é muito difícil. A carreira em si não, mas o treinamento militar é muito difícil. E o treinamento militar diz respeito a mim e a você a algo muito importante, né? Quando nós aceitamos Jesus, nós somos um recruta. Nós fomos recrutados, né, para o exército de Deus. Nós aceitou, você foi lá, aceitou, você foi recrutado, você aceitou. E você, a partir daquele momento, você passa a ser um recruta, né, como num quartel. E o que que acontece, né? Existe até Jesus até contou uma parábola das sementes, né? Uma que cai em terras assim, outras caem em terra assada. E enfim, mas eu quero te explicar com a visão que Deus me deu. É, Nesse processo nosso de recrutamento, a gente passa por um treinamento. E nesse treinamento, né, na vida, qual é o propósito de Deus? Você já se perguntou nisso? Eu já me perguntei várias vezes. Gente, mas eu tô sendo tão humilhada, cara. Qual é o propósito disso? Eu não consigo. Eu já falei isso pra Deus. Falei, Senhor, eu não consigo ver nada de bom que possa sair disso que eu tô passando agora. E eu já questionei isso pra Deus, né? E graças a Deus que ele, né, apaga as bobagens que a gente fala e nem tudo ele leva em consideração, porque naquele momento eu tava sofrendo muito mesmo. Mas eu me lembrei do treinamento militar. E ali eles são muito humilhados, muitos. Né? Tem muito filhinho de mamãe que não aguenta, filhinho de papai não aguenta, toma tapa na cara, escarrada no rosto, sabe? E é mais ou menos tudo que Jesus passou, a humilhação, a vergonha, a fome, a nudez. Às vezes eles, sabe, eles estão exaustos, eles não aguentam mais. E o sargento chega gritando: levanta, levanta. É água fria na cara, 5 horas da manhã, fazendo 15 graus. São horas dentro de um rio. E assim, né, a gente está vivendo um momento que é até um pouco delicado falar sobre isso, né, por conta das guerras que estão acontecendo no mundo. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero dizer para você que no dia que você aceitou Jesus, você se alistou num exército. Só que sabe qual é a diferença, né, minha e sua, enquanto cristãos? É que quando você se alistou no exército, a gente já entrou na guerra. Cara, você tá na guerra, você já entrou na guerra, né? Você tá passando por um processo na sua vida de aperfeiçoamento como soldado, mas você já tá na guerra. Você acha que o recruta que acabou de entrar, se estourar uma guerra hoje, né, aqui no Brasil, Deus me livre e guarde, né, digamos assim, estourasse uma guerra hoje aqui no Brasil, ou de algum forte aliado do Brasil, você acha que o cara que acabou de entrar hoje, ele não vai pra guerra? Ele vai passar por um treinamento voando e ele vai pra guerra. Sabe qual é a diferença? Né? No início, a nossa carreira espiritual, a nossa carreira militante espiritual em Cristo Jesus, quando a gente inicia a nossa carreira, a gente tem uma visão das coisas. E esse recruta que foi convidado para a guerra de forma quase imediata, acabei de entrar no quartel, fui convidado, recebi um treinamento básico e vou embora para a guerra, dificilmente ele vai sobreviver e vai voltar para casa. Você sabe por quê?
porque ele não está psicologicamente preparado para passar aquilo que ele vai passar. E o que Deus me trouxe muito clara a visão, sabe? A gente está militando contra as forças espirituais, contra os demônios, as potestades, os príncipes, né? Os principados, as potestades. E enquanto a gente tem essa visão de potestade, vamos trazer ela para dentro da guerra, tá? O inimigo, né? Hoje está lá a Rússia e a Ucrânia guerreando. Você acha que se a Rússia hoje sequestra um soldado, né, do inimigo, da frota inimiga, você acha que ele vai só matar e jogar fora? Matar e largar pra lá? Ou você acha que ele vai ser torturado até a morte para entregar os segredos do país que ele serve? Da Ucrânia. Então, assim, muitas das vezes a gente não entende por que a gente está passando por certas situações na vida, tá? O soldado, quando ele é capturado, ele foi treinado psicologicamente para não entregar os segredos do país que ele serve. Segredos militares, coisas valiosas para o reino que ele vive, para o país que ele vive, né? Para a gente trazer para a gente, para o reino espiritual, para o reino celestial, digamos assim. Então, eu e você, a gente passa muita humilhação na vida. Mas talvez você hoje, entendendo por que você tá passando tudo que você tá passando junto comigo, porque isso também foi uma revelação do Espírito Santo pra minha vida, você vai guerrear e lutar de forma diferente, de forma diferenciada e vai vencer o que você tá passando. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse, capítulo 3. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos trazer isso para a guerra de novo? Soldado capturado? Conta os segredos? Não conto. Morro, mas eu não conto. Sabe o que Deus está falando para você? Não perca a sua fé. Tá? Tudo que você está passando tem um propósito. Não perca a sua fé. Se você morrer aqui hoje, né? Eu não sei qual é o seu problema, não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é um filho rebelde, eu não sei se é um casamento destruído, eu não sei se é um patrão, sabe, difícil, eu não sei se é falência espiritual, eu não sei se é falência nos negócios. Não troca o que você tem, não troca. Porque nós estamos falando de vida eterna, sabe? E eu não encontrei aqui, mas eu quero ilustrar para vocês. Paulo vai dizer o seguinte: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei o quê? Guardei a fé. É a sua fé que o diabo quer roubar. Então, se você não sabia, fica sabendo a partir de agora. Persevera até o fim, porque todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é minha palavra, é a palavra de Deus. Vasculha o evangelho, estuda, medita na palavra, busca a verdade, busca se encher de Deus. Sabe por quê? Quanto mais você se enche da verdade de Deus, menos o diabo pode colocar mentiras em você. Menos o diabo pode convencer das mentiras dele. Então, meu irmão, corre, tá? Eu entendo que iniciou-se, né, desde sempre, mas agora mais do que nunca, Israel está em guerra. As pessoas pedem muito para orar sobre Israel, por Israel, e é claro, a gente tem que abençoar, porque nós somos partes, né, somos gentios, porém, a partir de Jesus nós podemos fazer parte, né, do povo de Deus, escolhido por Deus, então é o nosso povo, né, são as nossas dores. Mas o que a guerra em Israel me diz, na proporção a qual ela está acontecendo hoje, é que essa corrida já foi começada lá atrás, mas essa corrida está se encerrando. Ela está chegando ao fim, sabe? Eu tô falando com você e eu tô arrepiada. É o final dessa corrida. É o final da nossa guerra. Nossa guerra está chegando ao fim. A nossa guerra nesse plano aqui. Porque lá a gente vai descansar finalmente, vai entrar no descanso total de Deus. Mas a nossa guerra aqui é pela nossa salvação, pela salvação dos nossos entes queridos, sabe? É muita responsabilidade falar para vocês o que eu tô falando. Sabe por quê? Porque tudo que eu digo para vocês são coisas que eu preciso aplicar na minha vida. E
E eu tenho fé em Deus, sabe? Nós não lutamos sozinhos, você tem o Espírito Santo dentro de você. Se você não tem, aceita Jesus, receba Ele como seu Salvador. Há tempo ainda, a palavra está dizendo, a porta está aberta. Essa porta é a porta da salvação eterna. Essa porta está aberta, mas os dias estão contados. Então, assim, hoje a gente está aqui para pregar. Jesus te ama. Jesus aceita você. Sabe? O que te falta, Ele pode completar. Porque às vezes o soldado, ele chega lá e ele pensa assim, não sou capaz, não dou conta. O Espírito Santo está dizendo para você, você dá conta. Porque eu vou te ajudar. A intenção de Deus é levar você para o céu. Independente do que você está passando, dos seus erros, seu pecado, seja lá o que for. Se conserta com Deus, pede perdão a Deus. Mas aceita. Sabe por quê, irmãos? A nossa guerra aqui ela pode acabar a qualquer momento para mim e para você. Eu posso fechar meus olhos hoje e não acordar amanhã. Eu posso sair de casa e não voltar com vida, sabe? E nós entendemos que o tempo está passando. É como se houvesse um relógio e esse relógio foi acelerado. E isso é bíblico, aqui mesmo em Apocalipse, né, nós vamos encontrar, a palavra de Deus vai dizer que se, o Mateus, né, Mateus 24 vai dizer que se esse período não fosse abreviado, até os salvos não se salvariam. Né? Então aqui ele vai falar coisas muito sérias. O 3, versículo 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Irmão, você quer perder o seu nome no livro da vida? Vamos acordar enquanto é tempo. Sabe, você tá num treinamento, suporta a humilhação, suporta a vergonha, suporta aquilo que Jesus suportou. Pra que a gente suporta tudo isso? Meu Deus, eu não aguento mais. Para você não perder a sua fé. Porque a palavra vai dizer que a gente é salvo através da nossa fé. Isso é imputado a nós por justiça. Sabe o que é justiça? Né? É aquilo que Jesus fez por você. Ele pagou os seus pecados. Né? Agora você se tornou justo diante de Deus. Você pode chegar diante de Deus. Antes o pecado te separava de Cristo. Antes o pecado te separava de Deus. Cristo veio e te justificou. Você hoje é justo. Né? Mas a palavra de Deus vai dizer que nós somos salvos através da fé. A graça é para todo mundo, mas é para quem aceita, né? E eu quero que você aceite Jesus, né? Fala isso com alguém, né? Se você me conhece, fala comigo, fala eu quero aceitar Jesus, Carolyn. Eu preciso aceitar Jesus, eu preciso viver a vontade dele. O que vai te salvar é a sua fé. Se até aqui o diabo tem ceifado a tua fé, ou se até aqui você ainda não entendeu o evangelho e agora você está entendendo, aceita Jesus na sua vida. É só isso que falta, porque é só através da sua fé. O que falta em você, Deus vai colocar em você, irmão. Não sou eu, não é o pastor, não é a igreja. Ninguém pode colocar em você o que te falta para ser salvo. A palavra de Deus vai dizer... Um dia um jovem rico chega para Jesus e, enfim, né, ele tem um diálogo com Jesus e ali ele vai embora, fica com as riquezas dele. Mas Pedro vai fazer uma pergunta muito perspicaz para Jesus e ele vai dizer assim, então, quem que pode ser salvo? Porque ele entendeu na hora que ninguém pode ser salvo. Não tem como eu ser salva, não tem como você ser salvo, não tem. Se a gente for olhar para aquilo que a gente faz, para as coisas que a gente fala, não tem como a gente ser salvo. Só que sabe o que Jesus vai virar para Pedro e vai dizer? Vai dizer, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Não olha para os seus erros agora não, irmão. Se firma com Jesus, Ele vai limpar seu coração, Ele vai limpar sua vida, Ele vai limpar aquilo que está errado. Mas aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, tá? Guarda a sua fé, você que já é cristão. Passa, persevera. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido, porque às vezes a gente para de adorar a Deus e eu não entendia como. Eu ficava pensando assim, como que eu parei de adorar a Deus? Eu nem percebi. Eu ficava me questionando aonde, porque Deus fala, né? Cadê a adoração? A adoração consiste em você orar para um Deus vivo. A adoração consiste em você orar na certeza de que Ele vai fazer aquilo que você pediu. Porque toda vez que você acredita que o que você está orando Deus é capaz de fazer, você está afirmando, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Então, se você pensa que o seu problema é maior do que Deus, não é. Se você pensa que os seus pecados são maior do que o sangue de Cristo, não é. Entrega a sua vida para Jesus de todo o seu coração. Amém? E que você possa ficar com essa palavra, que o Espírito Santo possa falar no profundo da sua alma, como tá falando aqui, ó. Falando aqui, tá? Eu te amo, Jesus te ama.
E Ele tem um propósito para a sua vida, né? Que é a vida eterna, que é te dar. Ele te deu, porque a graça é justamente um favor imerecido. Ele está dando a você hoje, né? A palavra de Deus vai dizer: escolham entre o bem e o mal, né? Escolham entre a vida e a morte. Deus coloca diante de vocês hoje a vida e a morte. Escolham a vida. Então que você hoje possa estar escolhendo a vida, receba a vida na sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus, ora comigo. Pai amado, Pai querido, hoje em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti para reconhecer Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Aquele que pode me levar para o céu, para morar com Cristo, para morar contigo, para ter uma vida eterna, uma vida além daqui. Que eu possa, Senhor, perseverar na minha fé até o final e não abrir mão daquilo que é mais precioso, porque a vitória já foi conquistada pelo Teu Filho na cruz do Calvário. Então, em nome de Jesus, guarda a minha vida, guarda a minha alma do sofrimento eterno, para que eu possa viver eternamente nas mansões celestiais ao lado de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos e concordamos, Pai, com a oração dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém.